Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Conselho Regional de Lisboa, Pode Esclarecer. Hoje temos mais um episódio, se lhe poderemos chamar série 50 anos do 25 de Abril, e temos o grato prazer de receber uma magistrada judicial que eu muito admiro e que de facto trouxe uma lufada de ar fresco à magistratura portuguesa e, permitam-me, ao Tribunal da Relação de Évora, porque de facto é um gosto ir a Évora agora com a nova Presidente do Tribunal da Relação. Temos connosco a juíza desembargadora Albertina Pedroso e que, por simplicidade, apelidarei de a primeira mulher Presidente do Tribunal da Relação de Évora, e é um gosto enorme tê-la aqui. E além de outras coisas, eu poderia estar aqui muito tempo a falar do seu currículo, mas acho que todos a conhecem, pelo menos no nosso meio jurídico, e permita-me felicitá-la agora aqui no podcast por ser a primeira mulher em terras alentejanas Presidente da Relação. É uma honra e um gosto enorme ir lá, porque de facto nota-se uma diferença, o toque feminino nota-se bem, e por isso é um gosto muito grande ir a Évora. É sempre muito bom ir a Évora, mas agora ainda razões acrescidas para ir ao Tribunal da Relação. E começámos, se calhar, pegando aqui na nossa conversa inicial, como é que viu a evolução da justiça em Portugal na perspectiva de uma mulher magistrada? Antes de mais, permita-me agradecer a gentileza das palavras, que não são merecidas seguramente. Ir a Évora é muito bom e tentaremos que seja cada vez melhor. Pronto, é isso. Relativamente ao facto de como vejo a evolução da magistratura, portanto, são quase, neste momento, 34 anos de exercício de funções, contando desde o início da entrada no Centro de Estudos Judiciários em 1990, e de proximidade com os tribunais a partir daí. Portanto, naturalmente, muita coisa mudou. Desde logo, o número de mulheres na magistratura... Se pode nos dar, já agora, que os mais jovens, se calhar, acham que as mulheres foram sempre dominantes na justiça, mas na altura em que começou, qual é que era mais ou menos a percentagem? Não tenho noção da percentagem, mas seríamos seríamos menos de 20% na altura, seguramente. E atualmente ainda também era um número muito significativo de homens. Ainda chegávamos a sítios em que, como aconteceu em Mação, o arguido saiu da sala, não é? Porque quando viu que era uma mulher que o ia julgar, ele não queria ser julgado por uma mulher, e na altura eu era a terceira mulher a estar em Mação. Portanto, ainda dependia muito, obviamente, naturalmente, dos movimentos, mas, portanto, passámos para o oposto, não é? Ainda há pouco tempo estive agora no final da comemoração destes cursos do Centro de Estudos Judiciários, do 40º, eu sou do 9º, e por aqui se vê, e de facto os grupos fizeram uma coisa muito interessante, um vídeo, cada um dos grupos fez uma apresentação, e havia grupos, pronto, havia ali um homem, dois, para marcar que era quase o contrário, não é? Não tanto, também no nosso tempo já havia mais algum equilíbrio, mas houve uma evolução tremenda, não é? Então, de há 50 anos, relativamente ao tema da conversa de há 50 anos, total. Mudou totalmente. Entre a inexistência, sim, hoje é um panorama feminino, muito claramente. Nas profissões jurídicas, não só na magistratura, também na advocacia. Mas há uma coisa que eu lhe queria perguntar, uma vez que tem experiência na área, porque nós apercebemos que mesmo hoje em dia, na área criminal, há poucas mulheres. No nosso lado, da advocacia. Da perspectiva de um magistrado, a que é que isso se atribuirá? Tem ideia? Porque nós olhamos para os casos mediáticos, são homens. E depois, para além dos casos mediáticos, continuam a ser só homens. A grande maioria, é difícil encontrar uma senhora na área criminal. Muito mais dedicada à área criminal. Na magistratura isso não acontece, não é? Portanto, há muitas juízas na área criminal. Sim, por isso é que eu estava a perguntar porque é que há esta diferença da magistratura para os advogados, ou as advogadas. Ou as advogadas, não sei, serão questões, estou a especular, de alguma segurança, o facto dos senhores doutores receberem, quando ainda praticam advocacia de escritório singular, estarem sozinhos ou estarem eventualmente com um funcionário, poderem ter mais algum receio. Mas
os temas não serem juridicamente muitas vezes tão interessantes e as mulheres sentirem que provavelmente existiria há uma sensibilidade feminina que faltava em algumas áreas do direito, e vocacionarem-se mais para aí. Mas acha que, por exemplo, considerando o que disse há pouco, pelo comportamento do arguido que aconteceu no início da sua carreira, mas acha que, não obstante, acredito que já o arguido já não se vai embora, hoje em dia já não desapareça, mas, por exemplo, será que esse machismo que se verificava nessa altura agora não é tão visível dessa forma, mas que se verificará eventualmente na escolha do advogado? Ou, não sei, eu tenho estado a pensar nisso porque, de facto, eu não compreendo com a proporção que existe atualmente de mulheres advogadas e de homens advogados, que na parte de crime é como se houvesse ali uma barreira. Posso dizer uma história que foi contada há pouco tempo também num destes encontros em que estávamos algumas pessoas a falar, e em que foi precisamente contado que um arguido num crime de violência doméstica, em que se viu, com defensora oficiosa, que era uma senhora juíza, magistrada do Ministério Público e funcionária, entrou na sala e disse, pronto, quando foi perguntado o que é que tinha a dizer, e basicamente, não estou a reproduzir de cor, mas mais ou menos a ideia era esta: já estou condenado, não é? Era violência doméstica contra a mulher, só estavam ali mulheres. Pois. Pode ser um bocadinho essa ideia, não é? Curioso. Errada de facto, que as pessoas têm, de que nós nos movemos pelo género, não é? Nós, qualquer um de nós, qualquer uma das profissões jurídicas, como se fosse mais vantajoso ser uma juíza ou ter uma advogada ou mulher. Não estou a dizer o o seu caso, mas da experiência que tem, acha que o género, quer, pegando no caso do arguido, quer no caso da magistrada, quer judicial, quer do Ministério Público, que poderá ter influência nas decisões? É uma questão que várias vezes é colocada. Eu penso, o género, nós somos diferentes, não é? Naturalmente temos sensibilidades diferentes, mas somos todos treinados profissionalmente, e, portanto, eu não acredito que em termos do ponto de vista técnico-jurídico, que haja uma avaliação dos casos diferentes, porque se é homem ou se é mulher. Que se introduz, por exemplo, diversidade na forma como abordamos os assuntos, ou como podemos questionar, ou das nossas próprias vivências pessoais. Eu creio que a diversidade traz riqueza ao judiciário, isso naturalmente, e sempre gostei, mesmo nos coletivos, tínhamos essa visão diferente. E acho que ela é importante, enriquece e contribui para a justiça. E nos coletivos tem assistido, ou assistiu alguma vez, por exemplo, quando começou até hoje, a questão do género, algo tem sido ou é tema nas decisões, ou acha que não? Ou acha que houve alguma evolução positiva, ou estamos na mesma? Qual é a sua percepção? Não estamos na mesma, não é? Quando foi o início das mulheres na magistratura, naturalmente que havia notava-se ainda, por vezes, alguma reticência quanto à sua capacidade, técnica, não é? Portanto, e que se notava, por exemplo, em quê? Que episódios é que se recorda dessas reticências que possa contar? Em que eu tive um episódio que poderei contar, em que foi referido por um colega muito antigo, que, a título de elogio relativamente a mim, que a sua doutora para mulher é muito inteligente. Pois, portanto, essa também. Mas isto não era, naturalmente, não era já à época o sentido comum ou a forma comum de atuar. Eu nunca senti que os colegas entendessem que era menos capaz. Nem no princípio da sua carreira? Nem no princípio da carreira. Nunca senti isso. Por isso é que eu vinco sempre que acho que a questão profissional e a forma como estamos na profissão e nos comportamos e nos dedicamos e empenhamos, essa não é de género, não é? Essa é o profissionalismo, é uma coisa que tem que ser transversal. Mas sabe sejam homens, mulheres, eu acredito que sim, mas sabe que os homens e as mulheres, nossos clientes, muitas das vezes
perguntam-nos algumas coisas que nos deixam sem grande capacidade de responder, porque não é algo que se consiga responder. Por exemplo, falou o caso da violência doméstica. Outra coisa que também se ouve muitas vezes, e também falámos antes de começarmos a gravar, na questão da família. Há clientes mulher que por vezes se queixam de, por estar uma mulher a julgar, que se calhar é melhor irem menos bem vestidas, porque poderá haver alguma inveja e alguma reação. Eu estou-lhe a dizer o que me dizem, não é o que eu penso, atenção, isto é o que me dizem. É como aquela questão da violência doméstica, os homens dizem assim, bem, se forem só mulheres não têm hipótese. As senhoras muitas das vezes acham que nos processos de família poderão ser prejudicadas se forem muito sofisticadas para a audiência, porque pode haver algum sentimento de inveja e alguma solidariedade com o homem relativamente aos factos que são alegados. Acha que isto... Nós somos todos pessoas e homens e todos temos as falhas e isso é indubitável. E por mais que nós queiramos, é claro que muitas das vezes... Eu imagino, julgo por mim, pela forma como eu próprio reajo em processo ou situações com clientes, se eu tiver, por exemplo, tido uma discussão enorme em casa de manhã antes de ir para o escritório ou outra coisa qualquer, eu não estou com o mesmo espírito que estaria se não tivesse tido essa discussão. É impossível. Se, por exemplo, se eu tiver tido uma situação de infidelidade com a minha mulher, vou olhar para um processo de uma forma diferente do que olharia se não tivesse acontecido essa situação. No fundo, isto poder-se-ia replicar por todas aquelas situações em que eu pudesse ter vivido ou vivenciado essas experiências que naturalmente vai influenciar a minha capacidade de analisar. Como é que o magistrado lida com isto? Eu tenho a vantagem de dizer, quem decide é o magistrado, portanto. Exatamente. Daí uma situação um bocadinho mais confortável em alguns dias, porque imagino que quando as conversas chegam ao escritório e têm que ser depuradas, também não será tarefa fácil, não é? Não queria muitas vezes estar desse lado. A nossa não é e a vossa também não, seguramente. O que é que poderei dizer? Isso é o senso comum a falar, não é? É a conversa de café, é o que as pessoas dizem habitualmente. Eu não tenho essa experiência, mesmo noutros cargos que exerci, sem ser de julgamento, eu sempre me dei extraordinariamente bem a funcionar com mulheres, portanto, em regime de trabalho. Não me passaria pela cabeça julgar alguém pela aparência, não é? Se era mais bonita, se era bem vestida, mal vestida, não me passaria pela cabeça. Eu creio que é um trabalho que é feito a partir do Centro de Estudos Judiciários na nossa formação. No meu tempo havia um senhor professor era um mestrado, que era na altura, dava aulas no Centro de Estudos Judiciários, que tinha também o curso de Psicologia e que dava precisamente a área de família e menores, Dr. Almiro Rodrigues, e que muitas vezes nos dizia isso, alertava sempre para a necessidade do autoconhecimento dos preconceitos que podemos ter e da questão dos prejuízos. E nós éramos muito alertados e muito despertos para que, quando aquela ideia, não era que ele dizia isto já eu depois fui construindo, e às vezes quando tinha estagiários dizia, é um bocadinho a ideia do livro branco, não é? Nós não podemos ir para o julgamento com prejuízos sobre o que quer que seja, de raça, credo. Para mim, no meu caso, é-me natural. Eu não sinto dificuldade em olhar para as pessoas e fazer uma tábua rasa e ouvir o que se diz a partir dali. Naturalmente que há processos em que isso exige mais de nós e sobretudo aqueles que são casos que mais repugnam a natureza humana, não é? Pronto. E quando estamos, designadamente em processos de crime, perante situações dessa natureza, essa noção de que o arguido que está ali tem o mesmo direito e a presunção de inocência é uma noção que nós temos, é uma autodisciplina, basicamente é isto, e eu creio que é isso que nos é exigido também, enquanto magistrados é isso que é a isenção, a imparcialidade que é esperado do juiz, não é? Mas diga-me uma coisa, por exemplo, na evolução da sua carreira e nos contactos que tem tido com os seus colegas, primeiro, já disse que notou-se uma evolução do princípio para hoje, mas nos seus colegas, quando faz coletivos, por exemplo,
alguma vez notou que houvesse alguma influência do género, por exemplo? Nota, por exemplo, aquilo que se diz muitas vezes, que as mulheres são mais sensíveis para determinadas situações do que os homens e têm maior sensibilidade para determinados pormenores que são muito importantes nas situações, ou isso também é uma fábula que se criou? Não, eu diria que não é uma fábula no sentido, se me disser assim, influencia a decisão, o facto de haver o género A ou o género B, isso penso que não. Agora, que quando estamos em coletivo, as nossas visões diferentes por vezes do mundo, ou de uma situação como está a relatar, de família ou de outra qualquer, em que temos a visão para aquele mesmo facto que é relatado ali, visões distintas das perspectivas que nos são trazidas, e que isso gera um equilíbrio decisório que eu creio que não existe só com um género, ou que para existir tem que haver um esforço maior para a atenção ao outro e à perspectiva do outro, e eu sempre senti que se era tanto melhor juiz quando somos capazes de nos colocar nos chinelos do outro, nos sapatos do outro, se quiser. E isso, qualquer género, não é? Qualquer situação de vida que nos surja. Essa capacidade de estar aberto ao outro é muito importante, e ao outro pode ser o nosso colega, para ouvirmos. Por isso é que, quando foi feita a alteração legislativa do Código de Processo Civil, que acabou com os coletivos em civil nos processos, porque tinham, não é de valor superior, porque passou a haver a gravação, eu sempre senti que isto foi um erro. Claro. E foi um erro porque a gravação não é só a questão da gravação. A fundamentação depois dirá se ela estava ou não de acordo com o que lá estava. Tem a ver com essa questão dos debates que nós vamos tendo uns com os outros, mesmo que seja um coletivo só de mulheres, mas as diferentes visões, a diferente perspectiva, eu acho que é um enriquecimento para o processo e é um enriquecimento para a qualidade da justiça. E mais, perdeu-se também uma coisa extraordinariamente importante que eu vivi, senti, aprendi com ela, e ainda tive a oportunidade de ter outros colegas que também tiveram isso e que hoje ainda continua na jurisdição criminal, que é a aprendizagem on job, não é? Nós tínhamos uma formação permanente com os colegas mais antigos, que estavam normalmente nos coletivos, não é? Havia sempre o juiz mais antigo, ou depois dois, mas quando comecei ainda só um, mas essa visão diferente da experiência, do olhar de quem já viu muita coisa, mas ao mesmo tempo temperado pela frescura de alguém que chega de novo e também pode ter uma visão interessante para trazer. Isso foi uma riqueza que se perdeu na área civil com a gravação. Voltar a fazer isso? Eu creio que que era imprescindível para uma melhor qualidade, inclusivamente da formação e da passagem de testemunho que se vai fazendo. A experiência não é algo para se desperdiçar. Pelo contrário. Faz muita falta, assim como a juventude. Não, e a novidade que nos traz, a frescura do olhar que chega de novo, traz sempre, interpela-nos, não é? Nós fizemos sempre... Inquieta-nos. Exatamente. Porquê é que se faz assim? E nós, olha, fazia assim, fizemos porque sempre. fazer. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Mas se tivermos alguém, um estagiário, designadamente, que nos interpela, mas é assim porquê? Bem, nós somos capazes de ter que ir voltar a ver porque é que era assim. Há um fundamento, havia sempre, mas que já se perdeu no tempo. Outra questão, tem de ser assim. Sim. Não, por vezes, instrumentos de simplificação processual. Recordo-me, e ainda antes do novo código, estou a falar, enfim, fui juiz na comarca ainda antes de 97, e depois, naturalmente, mas recordo-me, por exemplo, quando era a questão das conferências de divórcio. E há advogados da comarca de Vila Franca de Xira que ainda se recordam disso e de vez em quando me encontram, ainda falam disso. Havia um período de reflexão, o doutor ainda está a recordar também, havia um período de reflexão nas conferências de divórcio. Era preciso aguardar os 3 meses e esperar ou não? Pronto, começámos, eu recordo. Tínhamos muitas dificuldades, já então, não é, de pessoal, de serviço, evitar notificações, e então começámos a fazer, bem, doutor, daqui a 3 meses e um dia, não é? Havíamos ali um dia em agenda, fica aqui a lápis. Se aparecerem, muito bem, se não, nada, e são notificados na mesma. Mas criavam-se mecanismos que agilizavam um bocadinho o processo, o tempo, ganhava-se tempo, ganhavam-se recursos,
Portanto, se calhar, às vezes podemos olhar para a forma como sempre foi feito de outra maneira também. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar, e já perguntei a alguns magistrados, mas também queria ouvir a sua opinião, num coletivo é sempre fácil chegar a um consenso? Ou... Não, então por vezes não chegamos, não Eu sei, mas como é que são as discussões? Já agora, só por... As discussões são... Enfim, tudo depende da dimensão, não é? Há casos que quase não têm discussão, porque são óbvios, não é? Estamos a falar de pessoas experientes que olham para a decisão e é assim, parece-nos que é assim, muito bem. Outros casos não, e sobretudo quando estamos perante situações ou de dificuldade da prova, não é? Da apreciação da própria prova, ou no momento seguinte da questão jurídica. E isso é muito interessante, porque é aquilo que nos desafia, não é? Que é termos a capacidade não só de debatermos e sustentarmos o nosso ponto de vista, porque é que nós entendemos que é assim, mas também termos a disponibilidade de ouvir o outro, que é isto que é ser juiz, não é? Nós estamos sempre a ouvir alguém que nos traz a sua versão de factos da vida. E, portanto, nós não podemos, entre nós, ter uma postura diferente do que aquela que temos perante o cidadão ou perante o advogado que está connosco, ou que está num julgamento ou a fazer alegações, seja o que for. E, portanto, no fundo, é ouvir com muito respeito e, por vezes, ter a capacidade... Não, realmente, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas parece-me que tens razão. Ou vou estudar mais, quando é o caso, vou estudar melhor o assunto, vou ponderar melhor, tanto assim que nos tribunais superiores, de vez em quando lá aparece, não é? Revendo posição anterior. E revê-se posição anterior, está muitas vezes porque ela foi formada já neste percurso solitário, não é? Em que nem sequer debatemos o assunto, estudamos, convencemos-nos da bondade daquela solução numa determinada perspectiva e, entretanto, vem alguém que nos desafia, balança, não é? Que não nos é? balança, as nossas que nos diz, bem, raízes. mas então e se fosse assim? Mas não, eu penso que... E isto é um argumento de peso e eu vou ponderá-lo e vou rever se for o caso. E isso é extraordinariamente enriquecedor. Eu sou uma defensora do coletivo. Eu acho, em qualquer circunstância, não só no julgamento, acho que juntos conseguimos sempre maior riqueza. E o resultado final é sempre melhor. Também se aplica aquela máxima que é... 4 olhos veem melhor do que 2, exatamente. E 6 melhor do que 2. E a tranquilidade que isso nos dá no ato de julgamento também é muito diferente. Porque a angústia de decidir sozinho naquelas situações que são muito limites, não são os casos óbvios, não é? Às vezes perguntavam, é muito difícil julgar um homicídio. Na maior mais parte fáceis, das vezes não foi. Mais fáceis, e porquê? Claro, é difícil a situação de vida que lá está, naturalmente. Mas eu digo, a prova é mais fácil. Quase sempre, não é? Não estamos a falar também dos outros casos mais limite, mas na maior parte, muitas vezes até o arguido confessou, foi uma situação, sei lá, passional ou outra qualquer, e era o ato de vida, e portanto, naquele caso não tinha dificuldade, não é? Agora, difíceis são os outros em que estamos em situações fronteira, em que a prova é mais difícil, mais indiciária, por exemplo, são algumas das situações que mais nos desafiam são os casos em que a prova não é prova direta. Nós temos muito uma cultura da prova direta testemunhal, não é? Dizia-se então até que o juiz ficava muito tranquilo porque se fosse para o inferno ia a cavalo nas testemunhas, não é? Tinha-se até esse adágio de que se falava, porque realmente era a prova rainha. Ora, quando nós sabemos que era, até historicamente, não é? A prova muitas vezes menos fiável. Era outra coisa interessante também do Centro de Estudos Judiciários, não é? Nós tínhamos um bocadinho esse treino da diferença do relato, por exemplo, que se fazia aquele teste, dizia-se a alguém uma frase que estava numa ponta e depois ia seguindo, tudo calado, todos transmitiam oralmente e quando chegava ao último do outro lado, era-lhe pedido que reproduzisse o que é que tinha sido dito à primeira pessoa. Não sei se alguma vez esteve num sítio onde se fizesse este teste e é incrível ver o que acontece, porque de facto, sem querer, ou seja, ninguém está ali determinado para mentir ou para fazer qualquer coisa
indevida e, no entanto, é a natureza humana. Quem conta um conto... Um relato acrescenta um ponto, ou por vezes entende de uma maneira, ou pensa que ao contar à sua maneira era importante reforçar isto ou aquilo. Portanto, às vezes basta isto. E quando chega ao outro, que já tem outro olhar, passa de outra maneira. Se virmos a situação, por exemplo, dos acidentes de viação, são dos casos mais interessantes daquelas coisas. Para se perceber essa ideia de como as pessoas estão convictas de que viram, às vezes, coisas que não podiam ter visto, porque fazem dedução. Outra coisa também interessante que também está estudada é que quanto maior é o grau de literacia, normalmente maior é essa questão da dedução, de se tirar isto por aquilo, e, portanto, tudo isto é preciso ter em conta quando se julga e quando se avalia a prova. E falou há pouco na questão do peso, quando a decisão é singular. O que é que se sente quando tem que tomar uma decisão? É fácil não se envolver? Há situações em que fica com dilemas ao tomar a decisão. Como é que gera, essencialmente, as suas emoções pessoais, naturalmente, porque são as suas, perante as decisões que tem que tomar? Eu, pessoalmente, confesso, teria muita dificuldade. É muito mais fácil atirar, desculpa a expressão, para cima da magistratura. Porque tomar a decisão, uma coisa é eu chegar lá e dizer, esta é a história do meu cliente, contada por ele, e veja lá se é verdade. Exato. É só isto que nós fazemos. Agora, quem tem que avaliar se é verdade e viver com uma decisão, eu imagino que não é fácil para quem tem consciência do que faz. Quem não tem, é como beber um copo com água, por favor. Agora, mas no seu caso, como é que se sente perante estas situações? Aquilo que nós tentamos fazer, penso eu que nós, posso generalizar nesta parte, é que quando tomamos a decisão, nós já nos munimos, aquilo que fiz sempre, quer no cível, quer no crime, eu nunca me bastei apenas com a prova que me era traduzida quando eu sentia que havia no decurso, imagina, alguém falava que alguém tinha visto, estava lá e não estava ali, por alguma razão não se percebia, não tinha sido arrolada. Eu mesmo nos tempos do Código Velhinho usava o 600 e qualquer coisa que já não me recordo qual é agora o artigo e chamava aquela pessoa, sempre fiz isso. Portanto, eu quando tomava a decisão, várias vezes oficiosamente solicitei perícias ainda na relação, por exemplo, usando agora os novos mecanismos que temos, já usei por mais do que uma vez, solicitar a realização de perícias, chamar peritos para explicarem melhor um ponto ao outro quando temos impugnado a decisão de matéria de facto. Portanto, o que me dá tranquilidade na decisão é que quando eu chego à mesma, tentei tomar tudo aquilo que me foi possível, obviamente, não é? Apreciar, é sempre aquilo que nos levam e mais aquilo que nos pareceu relevante daquilo que as pessoas trouxeram, ou tentar munir-me de toda a informação para tentar chegar à dita verdade material, não é? Que no fundo acaba por ser a sua verdade. Exato, é a verdade Claro. que eu concluí daquilo que me foi trazido, não é? Do processo. E é fácil? Nem sempre é fácil, não vou dizer isso. O que acontece é que, tomada uma decisão, a partir do momento em que a tomei em consciência e, portanto, quando acabou, fiquei tranquila. Se me disser, se nunca mais pensei em coisas que fiz, se dissesse que sim, não estaria a ser verdadeira. Não nos casos do cível, mais o cível puro e duro, não é, de contratos, e não isso, mas em situações de família menores. Talvez, e por isso também nunca ter feito uma opção por essa especialização, pese embora gostasse imenso da mesma, porque sentia que era uma área em que o meu envolvimento emocional, a tentativa de encontrar junto das pessoas, daqueles pais, não é? Normalmente, que era quem estava perante nós, estou a falar da regulação das responsabilidades parentais, porque eu nunca tive já família e menores pura e dura, porque nos tribunais onde exercia funções já havia a competência parcialmente especializada e estavam na área do Tribunal de Menores de Lisboa. E, portanto, é a mesma parte das regulações das responsabilidades parentais.
E aquilo que me impressionava, e ainda hoje me pergunto algumas vezes o que terá sido feito de algumas crianças, de casos em que havia um litígio parental brutal, e em que nós sentíamos, eu sentia, no caso era uma decisão singular, não é só com o magistrado do Ministério Público, os advogados respectivos, a impotência, sabe, é talvez a coisa com que se lida pior. É nós sabermos que podemos estar perante pessoas, por vezes cujo sofrimento individual é tão grande que não se consegue ter a generosidade de estar desperto para o outro, de perceber que aquele filho ou aquela filha estão a sofrer tanto ou mais do que eles pais, não é? Mas por vezes as pessoas, na mágoa que estão a viver, não conseguem ver isso, não é? E, portanto, o nível daquela litigiosidade era o que mais me impressionava, e a nossa impotência de controlar entre aspas, o desenvolvimento do que ia acontecer a seguir. No fundo é fazer uma sentença e saber que provavelmente a influência que vai ter... que não será cumprida, não é que não será claro. cumprida, que alguém pode pegar na criança e foge com ela para o outro lado, claro. ou evita que seja que o outro progenitor tenha as visitas. E esse tipo de casos foi sempre o que mais mexeu comigo, porque é aquela noção que nós temos enquanto pessoas, não enquanto juiz, não é? Claro. Enquanto pessoa, enquanto mãe também, de que estamos numa fase absolutamente crucial da vida daqueles seres humanos. Estamos a determiná-la, não é? Estamos a determiná-la e, por vezes, sem que aqueles pais consigam estar em condições de poderem ser eles os responsáveis como deviam, não é? Pela educação e pelo seguimento da formação da personalidade daquela criança. Não é fácil condenar alguém à prisão? Perdão, não é difícil, desculpe. É ao contrário a pergunta. Não é difícil dizer que alguém agora vai estar 15 anos na prisão? Devo dizer-lhe que, relativamente aos casos, eu fiz ainda há alguns anos a parte criminal. O facto de, quando nós condenamos, termos a segurança, digamos assim, da prova produzida... É mais tranquilizador. É mais tranquilizador. E posso dizer-lhe também outra coisa, e isto não só a minha experiência, a experiência de outros colegas. Sempre senti que, quando estamos no processo de crime, eu estou a falar, nunca tive uma criminalidade mais económica ou financeira, na zona onde exerci funções não era uma criminalidade que habitualmente aparecesse. Portanto, estamos a falar dos crimes mais comuns, não é? Dos homicídios, a ofensa corporal, a violência doméstica. Quase sempre a sensação que tinha era que, quando o arguido sabia que tinha cometido os factos, não é? E perante a explicação que lhe era dada porque é que não me tinha convencido, com a versão dos acontecimentos que ele tinha trazido, dizendo designadamente, olha, o senhor disse isto e aquilo, mas veja bem, veio aqui o senhor tal ou a senhora tal, que nem tinha nada a ver com o assunto, ia a passar, e veio dizer isto, qual a razão? Portanto, tentava fazer perceber que, e uma vez tive um arguido que me respondeu uma coisa muito engraçada, mas a senhora doutora teve sempre a olhar para mim e eu pensei que estava a acreditar. E pronto, porque era aquela ideia de que nós não podíamos também influenciar, não é? O decurso do depoimento da pessoa e, portanto, mantínhamos-nos mais ou menos impávidos e serenos, independentemente do que se ouvisse e da credibilidade daquilo que nos era transmitido. E, portanto, o arguido ficou convencido que eu tinha acreditado nele e daí explicar porque é que não tinha acreditado. Mas isto para voltar à sua pergunta, dizendo que, quando condenei, talvez por essa convicção, senti sempre que era a reposição do equilíbrio possível, não é? Que é para isso que serve a pena. Sempre senti isso. Relativamente às situações mais difíceis para mim, eu não gostaria de ser juiz de instrução criminal. Não, no período em que tive que fazer. E porquê? Precisamente porque estamos na fase do início, e aí sim... recordo-me de uma outra decisão em que era difícil tomar aquela, e prende-se ou não se prende nesta altura com isto, a questão da repercussão social, da segurança da própria comunidade, do próprio arguido e da influência disso na vida do arguido, muitas vezes para a sua própria proteção também, não é? Porque nós estamos sempre a falar do arguido, por vezes há também a questão social,
Claro. e da sua própria proteção, e num tempo em que não havia meios que hoje existem, não é? Porque quando eu fazia este tipo de primeiro interrogatório do arguido detido, não havia vigilância eletrónica, nem pulseiras, Claro. nem nada, portanto ou era a prisão preventiva ou vem em liberdade com apresentações risco periódicas inerente, e com o risco inerente, e portanto essas decisões pesavam de uma forma mais intensa. O julgamento, de facto, é outro momento, não é? Toda a prova, já ao contraditório, que é uma coisa também que eu sinto Claro. sempre, sou muito defensora do contraditório, sempre gostei muito de ouvir, e, portanto, essa ideia de que toda a gente já trouxe ao processo aquilo que era, entendeu ser relevante trazer, que eu própria tinha carreado, quando era o caso de não estar satisfeita com o que me era apresentado, aquilo que me parecia relevante, dava-me essa tranquilidade maior. Tenho duas perguntas que decorrem do que disse. Uma delas é mais fácil julgar hoje ou quando começou? Por causa do avanço tecnológico, sente que hoje é mais fácil, ou o avanço tecnológico não tem tido, para já, a influência que... Há áreas em que o avanço tecnológico foi absolutamente determinante. Eu lembro perfeitamente, no início, a questão, por exemplo, das investigações de paternidade, não é? Que ainda eram muito incipientes, Claro. não é? Quer dizer, a prova científica hoje é uma prova com um grau de fiabilidade muitíssimo mais robusto. Aquilo que passou a ser nos acidentes de viação, termos a prova do relatório médico-legal, quer dizer, houve um avanço muitíssimo notório e significativo que traz uma justiça muito maior, não é, ao cidadão mesmo na área laboral. Portanto, esse avanço científico na área médica, mesmo na área das peritagens também, até o uso dos novos mecanismos, por exemplo, mesmo nos reais, não é? As questões, tudo o que nós podemos ir buscar hoje desse ponto de vista, dá outra segurança a quem decide esse tipo de casos em que a parte... Qual foi a decisão mais difícil que teve que tomar? Que se recorde? Aquela que lhe custou mesmo muito, e porquê? Talvez essa decisão em Alenquer. Houve uma decisão que me foi muito difícil tomar, falámos disso e agora veio-me essa à memória por isso, porque era um jovem que tinha iniciado um percurso de consumo de droga e que começou a vender para uma família, enfim, da zona bastante enraizada, portanto, era um jovem que tinha o outro aspecto todo da vida familiar, económica, tinha trabalho e tinha ali feito aquele descambado nesse sentido, e portanto era a primeira, segunda vez, terceira, e aquela sensação, vai ou não vai, se calhar se não for, não vai parar. E se for, pode ser que seja o que vai fazer com que mude aquela abofetada, não é? Sem mão. Que às vezes no nosso percurso de vida faz a diferença. E, portanto, essa decisão foi uma decisão que me pesou. Eu era também muito jovem e, portanto, foi difícil também por isso, não é? Pela minha própria juventude e intuir se seria a decisão certa. Nesse caso fiquei satisfeita porque passados uns meses, quando chegou a julgamento, era outro jovem. Depois alguns casos pela reação dos próprios familiares, sabe? Houve um caso em Alenquer que me chocou, as várias dimensões do amor, não é, das pessoas. E uma tia que tinha criado três sobrinhos e que não acreditava que eles tinham morto alguém. Eles próprios tinham confessado no decurso do julgamento, das suas declarações. E ela a senhora não acreditava. E a forma como o sofrimento daquela mulher era muito visível. Um outro caso também em Benavente, aí de uma vítima. Talvez aí o contraponto, aí estamos a falar da violência doméstica, hoje é tão falada. Sim. Sempre existiram nos tribunais situações muitíssimo difíceis que todos nós
vivemos e experienciamos sem serem objeto de notícias como as passaram a ser. E aquele sofrimento era uma coisa que foram quase um relato de uma penada, sem qualquer interrupção, de 20 e qualquer coisa anos de situações de violência. Portanto, não temos muitos casos, sei lá, não me lembro assim. Não, claro. E por exemplo, quando olha para a evolução que teve a nível pessoal e que a Justiça também teve, eu queria lhe perguntar como é que nós passamos de uma situação de respeito da magistratura para o ponto em que estamos hoje, em que eu tive acesso, como também deve ter tido acesso àquele estudo do ISCTE sobre o Estado da Justiça, em que há duas conclusões que eu saliento neste caso. Uma delas é que os advogados já não são os principais responsáveis pela qualidade atual da justiça, que nós estamos sempre no topo. Fomos ultrapassados pelos senhores juízes e pelos senhores procuradores, que de acordo com aquele estudo, vale o que vale, mas é só um indício do que temos hoje em dia. Nós, advogados, perdemos a taça, pronto, mas essa eu dou-a de barato, essa eu dou-a de barato. E depois há outra coisa que também falámos há pouco, que tem a ver com uma pergunta que lá estava, que era mais ou menos como é que tem conhecimento das decisões judiciais, e era ou por comunicação social pura e dura, ou por opinião e colunas e artigos e coisas assim, ou seja, nós temos, neste momento, uma comunicação da justiça que é dominada pela comunicação social e que, no fundo, pegando agora nas palavras em relação à sua decisão de há pouco, eu diria que é a visão deles do que ouvem dito por vós. E é um perigo. Até porque, independentemente do mérito da taça ser dos magistrados ou não, que não discuto, a questão é que, de facto, a vossa imagem é, parece-me, diretamente condicionada pela forma como as decisões da magistratura são passadas e a atuação do Ministério Público pela comunicação social. Ou seja, nós passamos, e aí creio que concordará comigo, de uma situação de grande respeito pela magistratura para o que temos hoje, que não é propriamente igual. Como é que chegamos aqui? Bem, não há um fator só, não é? Não há um fator Mas qual é a único. leitura que faz de tudo isto? Eu faço a leitura, não é uma leitura linear, não é? Portanto, é uma leitura também intuitiva, porque há uma descredibilização mais ou menos generalizada das instituições. Sim, infelizmente. E, portanto, essa descredibilização também afeta a justiça e também qualquer instituição, claro, enfim, ou qualquer poder do Estado. E, portanto, por um lado, estamos logo nesse momento. Depois temos, talvez eu vá um bocadinho atrás, era muito nova ainda e os seus colegas em Vila Franca eram extraordinariamente, era uma delegação muito, muito interessante, muito mexida, movimentada, que fazia muitas coisas, e faziam encontros, tendo-me convidado para um dos primeiros, não lhe sei precisar, não. Estamos a falar de 97, sim, 98, claro. Por aí, portanto, tudo século e milénio passado. Já nessa altura, portanto, tinha eu 7, 8 anos de profissão, havia a crise da justiça, não é? Portanto, a inefável crise da justiça. Exato. É antiga, e havia também, começava a falar-se das relações dos tribunais com a comunicação social, ou uma coisa parecida, que terá sido o título de uma comunicaçãozinha que eu fiz lá. E intuitivamente, aquilo que me parecia, já nessa altura, era que nós somos um país que chegou há relativamente pouco tempo, historicamente falando, à democracia. Sim. Portanto, nós vivíamos num mundo em que nada se questionava, porque não se podia, não é? E em que de repente se pode questionar, mas este de repente não acontece de um dia para o outro. Portanto, a noção das pessoas de que vão tendo direitos, de que aquilo que é dito num sítio onde se dirigem, no caso a um tribunal, pode ser questionado, pode não ser a verdade absoluta, e como é que reagem a isso
isto foi uma aquisição, uma noção de que havia direitos que se foi desenvolvendo, não é? Que se foi repercutindo nos tribunais primeiro, que eram o sítio certo. Havia um caso ou outro que, ou pelo mediatismo da pessoa envolvida, ou pela sensibilidade social, fosse o que fosse, vinha para a comunicação social. Já na altura, com este problema quase sempre, a essa época era quase garantido. Havia muito poucos jornalistas que tivessem alguma vocação para a área jurídica. Não havia os jornalistas da área da justiça. Da área da justiça, exatamente, e, portanto, quase sempre imensas incongruências, e muitas imprecisões, muitas coisas que não eram assim, pronto. E, nessa altura, uma das coisas que eu preconizei, isto não se pode, e hoje continuo a defender, e hoje aqui ou ali, já vou vendo que se vão fazendo iniciativas esparsas. E aquilo que eu entendo é que há coisas que não podem ser esparsas. Nós temos um problema de educação para a cidadania, que é um problema cidadania, democracia, com tudo o que ela envolve, que tem que ser encarado de uma outra forma, pelas instituições e pelos responsáveis. E na altura eu dizia isto, bem, para os cidadãos novos, não é? Portanto, a esperança é a escola, porque era onde podem aprender que nós não temos juízes de cabeleira, nem de martelo, que o juiz aqui não decide assim, vai lá, ou como nos filmes americanos, que é aquilo que as pessoas pensam que é a justiça, não é? Quantas vezes o doutor está agora com mais julgamentos do que eu, mas eu ainda apanhei as testemunhas a entrarem na sala e a dizerem, juro, não é? Como veem nos filmes. Ou seja, portanto, há uma falta de noção do nosso sistema, que é muito acentuada, que à data não era tão visível porque os meios de comunicação não se espalhavam da mesma maneira. Mas eu dizia duas coisas, uma delas era que tem que se começar nas escolas a dar, não só dos tribunais, o que é que se faz na Assembleia da República, o que é o governo, as instituições do Estado têm que ser explicadas aos seus cidadãos, para eles perceberem o que é que cada um de nós faz e o que é que representa. Isso era uma parte. E a outra parte era para aqueles mais velhos, que naturalmente já não iriam para a escola para aprender o que é que eram as instituições, e então, se calhar teria que ser através da televisão. E se nós temos um serviço público de televisão, por que não termos programas com dignidade, com interesse, com pessoas do meio, que fizessem um bocadinho aquilo que nós fazemos para efeitos de formação. Mas de uma forma... poderá ser tipo o juiz decide ou não. O que é? Não. Pronto. Pode continuar, peço Pronto, exato. Não, penso que não. Era digamos, um outro nível. Eu percebo o interesse das pessoas pelos casos, mas isso já é o que temos, habitualmente. Eu penso que tinha que ser uma coisinha mais profunda. Mais profunda. E que até que sirva para questionar tudo, porque eu acho que os sistemas podem ser questionados e os tempos são de questionamento. Agora, não podem ser questionados com base na ignorância, não é? E o que é que acontece muito hoje, e porque é que isto se exponencia mais? Porque alguém escreve uma coisa que até pode ser uma falsidade, não é? Estão aí as fake news. Sim. Eu tinha até, quando foi da organização do programa que fizemos em Évora sobre 25 de Abril, um dos temas era precisamente o título que me veio à ideia foi da ditadura, não é? Ou da censura à fake news, porque nós vivemos outra forma de enviesamento da informação. E ela é tanto mais perigosa quanto temos cidadãos que não estão informados, não têm a tal base de conhecimento do que é o seu sistema, para conseguirem filtrar isto pode ser assim ou não é. E a facilidade com que hoje, através de uma rede social, se difundem informações falsas, podem descredibilizar completamente a culpa também é nossa, do o que eu ia dizer, ia chegar também a essa parte. E o que é que eu já dizia também nessa altura, e que depois, enfim, fiz ainda um percurso engraçado a esse respeito, quando fui em representação do Supremo Tribunal de Justiça para a Cimeira Judicial Ibero-Americana, havia um grupo de trabalho que integrei sobre precisamente as relações da comunicação social com a justiça, e eu sempre entendi, e filo dentro da medida das minhas pequenas possibilidades como juiz, e enquanto tal, quando tinha um caso que despertava o interesse mediático, tentava explicá-lo aos senhores jornalistas, sempre disse, se não perceberem alguma coisa, por favor, perguntem, para que seja explicado, para que a informação fosse credível, e que faço hoje, por exemplo, se souber que há algum acórdão em Évora, imediatamente faço essa comunicação daquilo que foi decidido.
porque penso que nós temos que tomar alguma dianteira. E claro está que até penso que alguns de nós estarão disponíveis para integrar uma coisa pensada de uma forma mais alargada com várias profissões jurídicas, de forma a que se consiga cultivar no cidadão não só algum conhecimento pelo funcionamento do nosso sistema, como, passando dessa base também para alguns casos, essa criação de alguns casos em que possamos ter pessoas que explicam algumas situações que para as pessoas podem não ser compreensíveis quando acontecem. Portanto, também temos essa responsabilidade. Sim, eu sempre acreditei que nós temos que fazer, do ponto de vista da comunicação, mais. E porquê? Porque nós temos, de facto, um sistema que não é o sistema anglo-saxónico, não é? Mais em que facilmente as pessoas percebem o que é que está ali a ser dito, porque nós temos o tal sistema da fundamentação mais extensa, alargada, exaustiva. E essa fundamentação não é para o cidadão. Nós temos um direito que tem mediadores, não é? Temos o exercício da justiça em Portugal faz-se através de mediadores. Portanto, o cidadão não chega ao tribunal e pode dizer: aconteceu-me isto e eu queria que me resolvesse este assunto, não é? Vai através dos senhores doutores. Nós escrevemos para quem? Nós escrevemos para o cidadão, escrevemos para o advogado, para o técnico do direito. E, portanto, é o paradigma que nós temos que perceber o que é que queremos. E, ao percebermos que tipo de justiça queremos, não perdendo nunca, isso parece-me absolutamente crucial ser dito, não perdendo nunca a qualidade, a exigência de rigor, porque a justiça não pode ser feita atrás de soundbites, porque ela pode não ser justiça, não é? Sujeitando-nos a ir atrás daquilo que é a voz popular, por vezes sem ter visto uma prova. A pessoa sabe isso tão bem ou melhor do que eu. E, portanto, é preciso cuidado na forma como as coisas são feitas. Mas deixe-me só fazer uma pergunta. Não teme que o facto de nós não termos uma comunicação eficaz com a população acabe por nos prejudicar a todos? Porque, ao fim e ao cabo, ao deixarmos que outros transmitam o que se passa dentro do sistema, vai ser de acordo com a visão que essas pessoas têm ou querem passar do sistema. No fundo, será uma visão sempre enviesada que pode nem corresponder sequer ao que foi o objetivo da decisão. E isso é o que se verifica hoje em dia, na minha opinião, em que todas as decisões, tudo o que é comentado relativamente à justiça, ainda para mais atualmente, acaba por ser politizado. E de acordo com quer atingir a instituição ou as instituições ou não quer atingir, as posições andam a balançar. E isso, não temo que isso seja muito perigoso, porque nós deixamos o espaço vazio? O facto há situações que são mais ou menos antecipáveis, em que se percebe que o caso é mediático, ou pelas pessoas que figuram nele, ou pelo o tipo de crime que está envolvido, e aí eu penso que é de toda a conveniência, sempre defendi isso, que seja o judiciário a comunicar o que é. Agora, temos depois o problema da questão do dever de reserva, não é? Tentarmos ultrapassar esta questão com o quê? Com essa comunicação feita por via dos juízes presidentes de comarcas, por exemplo, quando foi da implementação da reforma, e nos tribunais superiores normalmente é a mesma coisa. Portanto, quando há alguma questão, é comunicada pelas presidências do tribunal. Muitas vezes hoje, por exemplo, recorro ao apoio do gabinete do Conselho Superior da Magistratura, enviando o comunicado que é feito, para que depois seja divulgado. Isto é um patamar. Agora, o patamar que o Sr. está a falar é outro patamar. É o patamar do comentário televisivo, não é? Em que não pode estar um juiz a explicar, não é? Porque é que não é assim. Se calhar o que o Sr. está a dizer não foi isto. Olha, mas se calhar, eu compreendo o que está a dizer. Naturalmente, não estou à espera que nenhum magistrado vá falar 3 horas, como acontece hoje em dia, sobre o que é que seja, não é? Exatamente, para debater. Mas há uma coisa que eu às vezes sinto que falta, que é, e os jornalistas às vezes dizem-me isso, é que nós não temos uma comunicação em relação a esta situação que seja, entre aspas, oficial.
e que possamos partir. E eu acho que não é ir para o comentário, mas é pelo menos ter algo oficial que permita, até os próprios jornalistas. Sempre defendi isso. Eu mesmo, agora não falo na parte dos processos, portanto, aquilo que tive, quando foi necessário, sempre comuniquei. Quando foi necessário, quando senti que havia interesse, não é? Comuniquei, ou quando não precisava de sentir, porque já sabia que havia, e comuniquei antecipando-me ao pedido. Agora, a fase, por exemplo, do Conselho Superior da Magistratura, quando foi a implementação do mapa judiciário, em que não havia sequer ainda gabinete de comunicação e, portanto, eu tentava fazer a comunicação, aquilo que fiz sempre foi estar disponível e prestar toda a informação que era pedida e possível de ser prestada, naturalmente, aos jornalistas que a solicitavam. Eu acredito profundamente na abertura de canais. E acho que essa abertura de canais tem vantagens para o judiciário, porque nós não temos acesso aos meios, não é? Não temos sequer aquilo que noutros países existe, que é uma espécie de Parlamento de TV, podíamos ter não sei se isso hoje teria interesse, se calhar tinha, não sei. Também não sei. Tinha interesse, alguns teriam seguramente. Alguns teriam, mas depois também não explicaria aquilo que às vezes as pessoas querem explicar. Nem se poderia fazer o contraditório de afirmações que eu e o Sr. Doutor com certeza várias vezes ouvimos, que sabemos que não é assim. Não precisamos de ouvir mais nada, sabemos que aquilo que está a ser afirmado não é assim, verdade, mas é dito com tal convicção que quem é o cidadão que não conhece o meio acredita que assim é, não é? Pronto, e isto é o perigo que nós corremos. Porque é que eu penso que cada vez mais temos que assumir esse espaço, precisamente para voltar à questão que o Sr. estava a falar. A descredibilização da justiça é extremamente perigosa para a democracia. Sim. E, portanto, quando se calhar às vezes levianamente, há comentários que surgem a pretexto de um caso ou de outro com determinadas agendas, isso é o pior que pode estar a acontecer. A justiça obviamente, esta é um pilar essencial da democracia, mas é um pilar para todos nós, para todos os cidadãos, estejam eles em que posição estiverem. Precisa de ter, não sei, quando se fala em reformas também não sei exatamente o que é que se quer, de que é que se quer falar, porque eu sempre ouvi falar em reformas, não é? Estamos a falar de reformas de códigos processuais. Sim. Simplificação, claro que sim. Há imenso caminho por onde se pode andar. É falar com os profissionais das áreas todos têm seguramente sugestões de melhoria e de avanço. É preciso deitar a caras abaixo? Acho que não. Nós temos uma legislação de base e especialmente um desenho constitucional que é um desenho do qual até nos devemos orgulhar. Podemos melhorar uma coisa ou outra, seguramente. É absolutamente essencial para funcionarmos melhor? Acho que não. Mas, ao nível da legislação, da legislação ordinária, não é? Não a legislação constitucional da Constituição, a ordinária, há de facto vários caminhos que se podem seguir e que podem ser feitos de forma a que se tenha uma justiça mais pronta, mais eficaz, e, eventualmente, até em alguns casos, mais previsível. Eu até a isso posso estar aberta, em casos mais pequenos, mais corriqueiros, mais repetitivos, em processos de massa, designadamente. Claro. Isso são questões. Agora, nós temos que escalar os patamares. E há patamares onde as pessoas, ao quererem queimar etapas, podem estar também a queimar direitos ao mesmo tempo. E, portanto, é muito perigoso querer fazer as coisas à pressa. E aquilo que nós ouvimos, não é? A reboque de casos mediáticos. O que me assusta nessa perspectiva é a perspectiva, Dr. João, das coisas serem feitas como nós, infelizmente, temos assistido, quem está na justiça já há muitos anos, a uma legislação feita à pressa, que não conhece o código do sistema todo, faz aquilo que um colega dizia, a casinha ao lado, não é? Como não conhece a casa toda, faz um anexo. E aquele anexo não joga com nada. E nós temos um exemplo desse tipo de legislação, temos vários, mas eu só dou este porque ele de facto tem criado um desperdício de tempo e de dinheiro muito grande nos tribunais.
e claramente uma legislação que foi feita por causa de uma situação concreta, e que é a questão da distribuição eletrónica sim. e da presença do magistrado naquele momento. Sim. Quando, do magistrado judicial, o juiz, o Ministério Público e o senhor advogado, portanto, não, de forma não obrigatória. E, portanto, esta legislação, quando foi feita, fazem-se algumas alterações no Código de Processo Civil. Sim. Só vou dar este exemplo só para ilustrar. Sim. Não se fazem outras. E o que é que se criou ali? Neste momento, por exemplo, nas relações, o juiz, o artigo da substituição de juízes por antiguidade, está em vigor ou foi tacitamente revogado? Sim. Quando um juiz sai e se jubila, quem é que o substitui? É o outro que estava a seguir? E então deparámos com isto. Não, é que esse também já está no coletivo. Então é o que segue ao outro. Não. Diz o professor Teixeira de Sousa que está tacitamente revogado. Sim. Eu concordo com essa visão, mas outros colegas não concordam. Claro. E, portanto, quando o legislador legisla à pressa, em vez de introduzir no sistema as tais melhorias desejáveis, introduz ainda fatores de entropia maior. E, portanto, é isto que nós não podemos correr o risco quando estamos a falar de situações que contendem com direitos, liberdades e garantias e que contendem com a própria credibilidade do sistema de justiça. Vamos fazer reformas? Sim. Aliás, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses apresentou um conjunto, uma coisa seríssima, feita, tem ali um conjunto de medidas, boas, más, umas para aproveitar, outras não, mas é um caminho, é um trabalho. As pessoas, quando se juntam, fazem prova disso. Mas os tribunais já deram provas em várias situações que quando alguma coisa falha, estamos cá. E uma delas foi há 10 anos. Está a fazer 10 anos, não é? Que quando aconteceu um chamado crash dos sítios, outros chamados constrangimentos, sim, o que quer que lhes chamem, quando aconteceu uma situação tremenda com a qual ninguém estava à espera, foram quem? Quem é que suportou o sistema? Quem é que conseguiu, sim, que os tribunais não colapsassem e que a justiça continuasse a funcionar? Fomos todos nós os atores do sistema, não é? Que nos unimos, que sim, fizemos um bloco e vamos lá e vamos lembrar a quem não sabe que ainda havia processos de papel que isto se pode fazer de outra maneira e por aí fora. Portanto, nós somos capazes. Assim, permitam que aquilo que é a qualidade técnica de cada uma das várias profissões que estão envolvidas não seja desbaratada com ideias, por vezes esparsas, que não tendo essa visão de conjunto, podendo até ser boas em si, mas não sendo articuladas com o conjunto, podem ser perniciosas. Portanto, se é para fazer reformas, vamos lá, sempre reformar para melhor. Temos uma democracia imadura, 50 anos de democracia exigia já que algumas reformas se pudessem fazer, sim, porque algum do nosso sistema foi construído com base nos temores, não é, do sistema antigo. Portanto, em reação a muitas coisas. E em reação, exatamente ao que acontecia. Portanto, é possível caminhar de outra maneira? Certamente. É possível aproveitar alguns benefícios que a tecnologia, hoje disponível, que não estava há 50, nem há 30, nem há 20, nem há 10 anos que existe. É possível aprendermos com isso, fazermos mais e melhor para o cidadão? Certamente, todos disponíveis. Agora, que não sejam coisas feitas à pressa e com agendas, porque aquilo que eu há muito tempo gostaria de ver era que quando se pede e imputa ao sistema de justiça e aos juízes, concretamente, agora falo aos tribunais, mas muitas vezes também aos juízes, a morosidade e o resto, se percebesse quem é que tem os meios, porque quando nós temos uma justiça independente, quando dizemos os tribunais são independentes, são. O juiz é independente no ato de julgar? É. Não creio, enfim, nunca senti qualquer constrangimento, nem ouvi algum colega sentir-se constrangido com alguma encomenda, digamos assim, para ser uma expressão popular. Nunca senti isso. Agora, a esta independência dos juízes contrapõe-se uma total dependência do funcionamento do sistema de justiça daquilo que é o orçamento, não é? Claro. Que é trazido por parte do poder político. E diz-se, aloca-se meios mais ou menos semelhantes àqueles que são alocados noutros países da Europa. Pronto, mas então temos que perguntar como e por quem são geridos. Sim.
E em que condições? Não se estará no momento de avançar para um sistema parecido com outros congéneres europeus, como vamos tantas vezes inspirar-nos naquilo que se faz nos vizinhos da Europa, porque não irmos aqui à vizinha Espanha, nessa parte em que a gestão do sistema de justiça é feita pelo Conselho Geral do Poder Judicial. Portanto, temos um Conselho Superior da Magistratura. Meus senhores, estão sempre a reclamar que não têm meios, não têm isto, não têm aquilo. O que é preciso? E nós sabemos que não somos um país rico. E nunca o sistema de justiça pediu muito. Aliás, basta ver e basta comparar com outras situações. Portanto, pede-se aquilo que é, por vezes, absolutamente ínfimo, no limiar mínimo para funcionar, essencial para funcionar. Mas perceba-se onde é que se pode gastar e onde é que se deve gastar. E alocados esses meios, então, aí, a quem é que se pede contas? Realmente ao Conselho Superior da Magistratura. E perante quem? Perante a Assembleia da República, porque o que eu não consigo perceber no nosso sistema, numa democracia com 50 anos, é que continuemos com um sistema de justiça dependente da mudança de 4 em 4 anos, quando não é menos, não é? Mas da mudança do Poder Executivo, do Governo. Se os tribunais administram a justiça em nome do povo, e se, por outro lado, na Assembleia da República, não é? Temos os representantes desse povo, o sistema de justiça precisa de ideias e de reformas e de caminhos de longo prazo. Não são, agora, os meios que temos são alocados num sentido, a seguir são noutro. Eu dou um exemplo. Quando foi efetuada a implementação da reforma do mapa judiciário, assim vulgarmente conhecida, foi-se no caminho da concentração, não é? E havia, na altura, os organismos tutelados pelo Ministério da Justiça trabalhavam no sentido da concentração. Os tribunais que não tinham espaço, era arranjar espaços, os meios desses organismos estavam a ser alocados para aumentar espaço. Muda o governo, portanto, muda a ideia, vamos outra vez reabrir tribunais que tinham sido fechados. São decisões políticas, obviamente, nós não temos que questionar, temos que ir para lá e fazer. Aqui estou a questionar como cidadã e como alguém que, estando noutro tipo de funções, também se apercebe destas questões paradoxais, porque se pede uma coisa e a seguir o seu contrário, trabalha-se num sentido e a seguir no sentido inverso, quando temos poucos meios. E o sistema, designadamente o Conselho, já deu provas de que consegue gerir bem quando lhe são dadas as incumbências, deu-as quando foi a implementação do mapa judiciário há 10 anos, deu-as quando ninguém acreditava, quando passassem para lá os vencimentos dos juízes aqui de El Rei, que ia ser uma coisa tremenda. Claro que não. E quando me perguntam, mas como é que isso se faz? É simples. Os meios que estão num lado passam para o outro. Não estamos a colocar recursos ou a contratar gente nova, não é sequer isso que se fala. Fala-se em alocá-los para o sítio certo. Racionalização. Faz algum sentido num sistema atual e moderno que nós tínhamos processos físicos nos tribunais. O doutor precisava de um processo e ao tribunal consultava-o. O juiz tinha lá o processo físico. Porque é que são os servidores do Ministério da Justiça, ou do Instituto tutelado, naturalmente, do ICFES, que alojam aquilo que são hoje os processos desmaterializados e eletrónicos? Isto hoje faz sentido. Não estou a falar quando foi pensado. O que foi pensado não foi pensado para aquilo que temos hoje. Foi feita toda uma evolução, não é? Desmaterialização das várias áreas. Então, e faz ainda sentido que vamos continuar com esta situação? E depois ouço com muita pena, não é? Todos nós reclamamos do ICFES, quando eu sei, de experiência própria, que o ICFES também não tem meios que possa satisfazer todas as pretensões que são ali solicitadas. Portanto, há caminho para andar, penso que somos capazes, porque nós temos muita gente capaz, felizmente, não só nos tribunais como na administração pública ligada à justiça, e, portanto, vamos usar esses meios para fazer qualquer coisa bem feita, para que o nosso cidadão tenha um melhor serviço de justiça, porque é para ele que todos trabalhamos. E concorda com a frase, à justiça o que é da justiça e à política o que é da política? Acha que isto pode ser assim tão estanque?
Eu acho que deve ser estanque nesta medida. Não gosto nada da ideia da politização da justiça, ou claro, este tipo de títulos. Claro. Significa o quê? Significa que passávamos a ter agendas, e isso é o acabar com a ideia de justiça, não é? Porque a justiça, então, o juiz é independente, isento, imparcial, essas são as características básicas, e, portanto, se houver misturas, isso significava que aquilo que está constitucionalmente reservado e definido como sendo o tribunal e o juiz, por inerência, nós temos, naturalmente, não existiria. Limites que são óbvios e que todos temos que respeitar, mas acha que, não lhe vou pedir para comentar nenhum caso mediático, mas acha que, por exemplo, o Ministério da Justiça não pode ou até não deve intervir em situações que, naturalmente, nós não compreendemos e que têm vindo a ser criticadas publicamente, sei lá, a questão das detenções, os prazos das detenções, a questão dos meios que são ou não são alocados, a questão de deter por sistema as pessoas para prestar declarações. Acha que a Justiça não pode ter aqui alguma interferência no sentido dos políticos dizerem, no fundo só na parte da legislação, só isso, determinarem uma ou outra modificação? Ou acha que não... O que eu acho é que qualquer modificação, está-me a falar tudo ao nível do processo tudo ao penal. nível sim. E é genérico, não... E genericamente considerado, eu volto à parte de há pouco. Nada de reformas feitas a correr. O Ministério da Justiça, com certeza, poderá fazer as suas propostas, tem certamente grupos de trabalho que poderão desenvolver essas áreas. Agora, ter a ideia, poderá determinar, quando começou a pergunta, aí já responder que não é? Ser o Ministério da Justiça a determinar, a propor alterações legislativas, naturalmente, e a Assembleia da República aprová-las se o entender. Porque aquilo que me parece que muitas vezes o que acontece não é que nós não tenhamos a legislação, muitas vezes é a forma como essa legislação é interpretada em alguns momentos, não é? É possível fazer isto ou não é possível fazer isto? Se não for possível fazer isto ou atuar desta maneira, nós temos ou não temos os mecanismos de controle. E se temos mecanismos de controle, eles são ou não são ajustados àquilo que é necessário. E no fundo, são estas perguntas básicas que se têm que fazer. Porque, repare, doutor, nós temos conselhos superiores. Se alguém, quer seja magistrado do Ministério Público, do que está a dizer, detenções ou arresto, ou polícia, quer seja um órgão de polícia criminal, quer seja um magistrado do Ministério Público, ou depois um juiz que atue fora daquilo que são os seus deveres funcionais, há formas, não é, de sanção. E a questão é, estes mecanismos estão a funcionar ou não estão a funcionar? E enfim, eu aí conheço melhor, naturalmente, o Conselho Superior da Magistratura do que as demais entidades, e aquilo que se vai vendo é que vão funcionando, não é? Nós, volta e meia, lá vêm notícias que espantam sempre muito, que há imensos juízes muito bons. E eu fico sempre com um sorriso quando penso que as pessoas acham que é normal que houvesse muitos juízes que não tivessem notação de muito bom. Isso seria trágico, não é? Trágico que acontecesse um sistema em que tivéssemos imensos juízes suficientes. Pronto, é excelente que sejam muito bons e que isso corresponda, que essa notação corresponda à excelência de conhecimentos técnicos no exercício da atividade profissional. E, portanto, depois o que é que temos que perceber? É se aquilo que são esses comportamentos estão ou não estão dentro de padrões que sejam de área funcional, ou se excedeu aquilo que são os limites da função profissional. Atualmente, se fosse Ministro da Justiça, o que é que acha que era fundamental? As reformas nós já sabemos, que já falámos, e é um tema que vai continuar a manter-se na ordem do dia eternamente. Mas se pudesse, o que é que acha que era mesmo importante fazer hoje em dia para melhorar a nossa imagem enquanto sistema judicial? Imagem e funcionamento, claro. No funcionamento. Eu sou uma pessoa muito que se veio habituando sempre ao pragmatismo, porque nunca vivi com a justiça em tempos das chamadas vacas gordas que se ouvia falar, nunca conheci isso na justiça. E, portanto, não conhecendo isso, sei, por experiência própria, que nem sempre as pessoas conseguem fazer aquilo que desejariam fazer, claro. Não é?
E daí que eu defenda, como reforma de sistema, que o sistema de justiça não devia, e o seu funcionamento, ser dependente do Poder Executivo, diretamente, precisamente porque eu Mas acredito... Mas o Ministério Público também, ou...? Eu estou a referir-me à magistratura judicial. E porquê? Precisamente por isso, para não estar sujeito ao devir de cada uma das alterações que acontecem. Se me pergunta, se me parece assim intuitivamente que o Ministério da Justiça, os senhores ministros e ministras da Justiça sucessivos, que irão sempre satisfeitos com aquilo que conseguiram obter, eu até penso que não. Penso que muitas vezes haveria vontade para fazer mais. Sim. Haverá sensibilidade dos outros poderes ou dos outros ministérios? Se calhar não. Daí eu dizer que não devia estar àquele nível. Claro. E porquê? Porque quando nós falamos do sistema de justiça, não falamos de um sistema que possa estar a ser encarado, como é muitas vezes, como qualquer outra função do Estado. Devia ter, de facto, um patamar diverso por ser um sistema de soberania. E quando isso não acontece, quando nós vemos, por exemplo, e isto é uma situação comum, sobretudo quando há alturas de grande constrangimento económico ou financeiro, que são precisas alterações nos tribunais, que falamos de pórticos de segurança, ou falamos de contratação que está a um nível que não é o nível do próprio Ministério, e se esbarrar, por exemplo, no Ministério das Finanças, porque entende que há outras prioridades, a Ministra da Justiça não poderia fazer nada, a esse respeito não consegue fazer nada, não é? Daí que estamos a falar que eu penso que o sistema de justiça devia estar acima da parte só governativa, em que todos querem o melhor possível para os ministérios que tutelam, compreensivelmente, não é? Portanto, eu ia dizer, eu sou muito pragmática, porque me habituei sempre a que não vale a pena estarmos a sonhar a um patamar que não é possível atingir. O que é que nós vamos... É o que fiz agora, comecei a fazer em Évora e que irei fazendo, não é? Como fiz quando estava no Conselho. É o pouco que se consegue fazer com os meios, o que é que conseguimos melhorar com quem temos e o que é que conseguimos, dentro de limites razoáveis, ir buscar, não é? De mais gente, ou seja o que for que seja necessário, ou mais meios técnicos, ou o que seja necessário. E, portanto, no fundo, são pequenos passos. E pequenos passos que possam melhorar alguns constrangimentos, por vezes, já dão uma ideia de lufada de ar fresco, sinal de esperança que, por vezes, as pessoas precisam de ver. E, neste momento, para a Justiça, é absolutamente crucial a questão dos funcionários. É absolutamente crucial. Mas parece que está resolvido. Pronto, pois, pelo menos a parte salarial, falta a outra de contratar mais pessoas. Exatamente, é que há tribunais que não têm meios suficientes, nem de longe nem de perto, para o funcionamento. O envelhecimento dos quadros na Justiça é um problema preocupante que penso que deve ser acautelado desde já. A senhora Ministra falou uma coisa no SES que me pareceu importante, que é já a atenção que há à necessidade de alteração da lei de acesso, porque obviamente não está a ser atrativa, e uma profissão destas tem que ser atrativa, porque tem que conseguir atrair os melhores. Tem que entrar em concorrência com as sociedades de advogados. Com as sociedades de advogados. Sim. É mesmo isso, doutor, não há dúvida, era isso. Eu, quando vim para a magistratura, acabei o curso e candidatei-me, não é? Hoje não, essa alteração legislativa, muitas delas, só se vê o efeito passado longos anos. Sim. E essa alteração legislativa foi sendo perniciosa, não é? E agora com um conjunto de coisas que a Justiça não controla, o preço da habitação e tudo mais, não é? Portanto, há muita coisa que é transversal, não é? Em jogo, não é a senhora Ministra da Justiça que podia decidir. Mas eu digo, essa questão é crucial. Outra questão que é absolutamente fundamental, tem mais de 20 anos, uma lei que tem mais de 20 anos e nunca foi regulamentada relativamente aos tribunais superiores, não é? A questão das assessorias dos tribunais superiores, autonomia administrativa e financeira, como é que é possível que não se consiga contratar ninguém para acudir a necessidades mais prementes, como é que os desembargadores continuam a ter que fazer desde o relato do processo à pesquisa da jurisprudência toda e da doutrina e o que quer que seja, sem qualquer apoio. Portanto, isto é
é incompreensível não é nos tempos que correm. A assessoria técnica é absolutamente essencial, sobretudo nos processos de maior complexidade, mas estou a falar não só dos processos de criminalidade e os da área económico-financeira, mas a área do comércio tem imensas questões altamente relevantes para a vida económica das empresas. Portanto, esta questão das assessorias é absolutamente fundamental. Na área da família e dos menores, a questão dos psicólogos, do apoio técnico, de outras valências que são tão fundamentais para que os tribunais funcionem melhor e de uma forma mais ágil e mais direta. Portanto, enfim, mudaria claramente a dita lei que determinou esta forma de distribuição, porque de facto não vejo nela quaisquer ganhos. Aquilo que é preciso fazer antes também tinha umas alterações ao Código de Processo Civil, mas parecem-me simples, porque o que é para fazer, penso eu que é a montante, claro. não é depois, no momento em que se carrega no botão para a distribuição, porque sou completamente pela transparência. Aquilo que eu sei, até por ter estado no ICFES, é que o sistema tem lá tudo o que é preciso. Ou seja, se alguém tem dúvidas quanto a alguma distribuição, solicita e o ICFES terá que dar a respectiva auditoria e vê-se quem mexeu, a que horas, o que é que fez. Sim. Portanto, os sistemas informáticos também servem para isso, dão-nos algumas garantias e é aproveitá-los naquilo que nos podem ajudar. E eu não posso terminar a entrevista porque, apesar de estar longa, eu tenho mesmo que falar sobre esta parte, porque é uma curiosidade que eu tenho. Como é que uma pessoa com a sua qualidade e com a sua indiscutível capacidade conseguiu chegar onde chegou e equilibrar todos os aspectos da sua vida? Ou seja, porque hoje está muito na moda o work-life balance. Como é que é o work-life balance de uma magistrada que conseguiu o feito enorme de ser a primeira mulher presidente do Tribunal da Relação de Évora e que passou pelo caminho, seguramente, por muitas pedras e muitas dificuldades? Como é que foi o seu equilíbrio pessoal, profissional, a mulher, a mãe, a esposa e ao mesmo tempo, esta pessoa tão importante no panorama jurídico português? Essa parte do tão importante eu não me vejo assim, mas agradeço a gentileza do Dr. João. Os equilíbrios são difíceis, como são em tudo, quase na vida, e eram, à data em que nós começámos, muitíssimo difíceis, porque eu chego a... Hoje, não? Creio que sim. Apesar de tudo, não é um mundo perfeito, longe disso, mas há muito mais meios ao dispor e, apesar de tudo, há mais juízes. Portanto, há algum equilíbrio. Quando nós chegámos na época em que eu cheguei, a geração um bocadinho anterior e há alguns anos para a frente também, portanto, há o boom do crédito ao consumo, que não é, obviamente, porque os tribunais nunca reagem, não é? Aliás, os tribunais, no caso, o poder político que os dota de meios, não se reage à velocidade a que a vida acontece. E eu sou do tempo em que se despejava no Palácio da Justiça, à segunda e à quinta-feira, as carrinhas Ford Transit chegavam cheias de processos com petições iniciais. Portanto, nós somos uma geração que chegávamos aos tribunais sempre para cima de 3.500 processos pendentes a cargo, com a visão de que um juiz bom não podia marcar a mais de um mês. Quem queria ter uma progressão na carreira não marcava a mais de um mês, não tinha processo em atraso, e pronto, era uma espécie de super-homem ou super-mulher. Portanto, é claro que foi um percurso difícil, não sei se concilia, não é? Sou divorciada do pai da minha filha, portanto, se calhar nem tudo se concilia, não é? De facto, vidas profissionais em que muitas vezes não há noites, não há fins de semana, não há algum espaço para a família, e eu acredito que há muitas perdas no caminho, não é? Quer com os respectivos companheiros ou companheiras, quer com os próprios filhos. É aquela ideia que eu acho que nos salva a quem gosta de uma profissão e a abraça com muita intensidade e muito gosto, como foi o meu caso, e é o caso seguramente da esmagadora maioria das pessoas que trabalham nestas áreas, porque eu costumo dizer, acho que é uma profissão de tal forma exigente que não se suporta se não se gostar muito dela. Não se resiste. O peso é muito grande. Não se resiste a isso, quer dizer, ao peso da nossa própria. Muitas vezes isto significa que
não se faz muitas coisas que nós gostamos de fazer, não é? Se prescinde do tal jantar com os amigos. Temos que ter muita gente compreensiva à nossa volta, e isso só é possível quando conseguimos ter um conjunto de pessoas, desde a família nuclear, de pais, irmãos, sobrinhos, tudo que nos vai apoiando muitas vezes nas nossas ausências e compreendendo essas ausências sem nos cobrar, e filhos, maridos, pronto, depois na família nuclear mais restrita também, e amigos, porque de facto muitas vezes não estamos nesses sítios onde estão outras pessoas, não é? E essa parte nem sempre é fácil de gerir, portanto, muitas vezes a facilidade da gestão não se deve ao próprio, deve-se mais àqueles que nos rodeiam e que também têm por nós um sentimento que lhes permite ter a generosidade de nos, no fundo, deixar fazer aquilo que achamos que é importante, não tanto para nós, mas como para a sociedade. Eu acreditei sempre, quando vim para a magistratura, vim com este sentimento de justiça, que a ideia de que cada um de nós, quando faz o melhor que pode e sabe, para ajudar a encontrar o equilíbrio perdido que o litígio que vem até nós representa, que contribui com o seu pequeno contributo para a paz social e para uma vida social mais gratificante. E, portanto, se calhar quem está à nossa volta também fica imbuído deste espírito e contribui com o facto de nos deixar ir, prescindindo um bocadinho de nós, para que outros possam beneficiar disso. Não sei, gosto de ver assim, se calhar uma ideia um bocadinho romântica, mas gosto de ver assim. Mas o que é que sentiu quando foi designada Presidente do Tribunal da Relação? Uma responsabilidade grande, não é? Porque não sou de Évora, não é? Era, por um lado, a primeira mulher, não era a colega mais antiga a concorrer, era, aliás, a mais nova dos dois colegas que se apresentaram também e disponibilizaram para esta função. Mas, quando me apresentei aos colegas, apresentei-me pelas tais ideias, porque há uma coisa que tenho desde quase sempre, desde que comecei, mesmo quando não existiam este tipo de funções, que é perceber o que é que eu posso fazer, melhorar aqui e ali, mesmo que aquilo, e que não custe dinheiro. Quase sempre a ideia é esta, porque já sei que se depender de terceiros posso não conseguir. Então, o que é que nós conseguimos fazer aqui com os meios que temos? Pronto. E isto começou assim, sabe, em Vila Franca, de Xira, no Seixal, noutros sítios por onde passei, tentava sempre encontrar esse fator de melhoria. E aqui, na relação, foi um bocadinho a mesma questão. Portanto, estava a chegar ao fim o mandato do meu colega anterior, e da experiência que eu tinha tido, não é, das outras experiências que vivi, pareceu-me que havia ali um caminho que se podia fazer. Algum sem dinheiro, outro tentando fundamentar a sua necessidade para um tribunal superior. E, portanto, foi isso que apresentei aos colegas, a ideia da própria, também muito uma ideia de comunidade, de abertura à comunidade. Eu acho que é muitíssimo importante. Temos feito algumas iniciativas e algumas delas são gratificantes, e eu acho que às vezes é isso que nos move, sentirmos que por vezes, com os nossos pequenos gestos, não são grandes coisas nunca, mas para algumas pessoas são representativas. E agora houve um episódio tão interessante por causa desta abertura à comunidade, porque foi a Universidade Sénior, lá em Évora, ver o edifício, o Palácio Barahona, que era uma curiosidade que muita gente nunca tinha entrado. Um palácio lindíssimo, diga-se. Lindíssimo, e as senhoras e senhores de 70 e tal anos, e se calhar alguns um pouco mais velhos, acompanhados de um professor que no final sentiu-se bem recebido e, portanto, disse: eu tenho uma oferta que gostava de fazer, porque ainda era ligado à família que terá-se vivido lá no Palácio, portanto, aos Ramalho, ainda mesmo de quem mandou construir, portanto, que tinha um jornal da época de uma homenagem que foi feita à sua Dona Inácia, que tinha sido a senhora do Palácio. E claro que agradeci, quando chegou para fazer essa oferta, disse-nos que um tio, ainda descendente desse senhor Ramalho, que tinha o busto daquele senhor, e que queria oferecê-lo, porque não sabia o que fazer, porque a família e os filhos, ninguém sabia o que fazer ao busto, e ele achava que o sítio era aquele, e se era possível. Ficámos boquiabertos, não é? Porque
Claro. Como é que é possível? Alguém oferece, mas eu lá lhe disse que sim, com certeza que o senhor viria falar, então tive a grata, foi mesmo um momento extremamente emocionante, porque este senhor tem 101 anos. 101 anos. Uma lucidez extraordinária, contou tudo, andou pelo edifício do Palácio a ir aos espaços de que ainda se recordava enquanto criança, e portanto logo ali engendrámos a possibilidade de conseguir trazer o busto rapidamente. Como não queria um mês que fosse simbólico, e portanto em julho a senhora tinha nascido no dia 27 de julho, e, portanto, pensámos, no 27 já eram férias judiciais, mas o dia da última sessão, será que ainda se conseguia? E, portanto, entre maio e julho conseguimos, e temos lá hoje o busto e portanto, depois o senhor, obviamente, sempre podia convidar os familiares e as pessoas que entendesse para quem era importante aquele momento, e tivemos o palácio cheio com as famílias, e foi um momento, uma tarde incrível, mesmo muito, muito bonita, e desta partilha com a comunidade, e também desta ideia de transmitir que nós temos uma função, mas os tribunais estão abertos porque a sua função é essa, eles vivem para regular aquilo que na sociedade deixou de estar regulado, e portanto, se conseguirmos pequenos momentos, acho que isso... O que move ainda hoje, depois de tantos anos, como magistrada? Move-me este. E a ligação à sociedade? É, claramente. Levar a justiça às pessoas? Claramente. E fazê-la sempre o melhor que for possível para ir de encontro ao cidadão. Daí que penso que nós, apesar de termos que estar, e estamos, é muito importante vivermos no mundo atual e com tudo aquilo que ele representa, é também necessário conseguirmos manter o tal distanciamento que é o necessário para que possamos ainda continuar a fazer a diferença que é precisa no momento em que é preciso redefinir os equilíbrios, que é o momento da isenção e da imparcialidade total na decisão. E nessa altura o muito ruído tem que estar completamente afastado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo o que aprendi consigo, como eu já esperava, aliás. Foi um gosto enorme recebê-la aqui e falar consigo, porque, como eu já calculava, a sua história de vida e esta conversa foi muito agradável mesmo. Aprendi imenso consigo, como também é algo que... É sempre bom ouvir alguém que está do outro lado a falar sobre a justiça e ainda ter um brilho nos olhos quando fala da justiça, e por isso dou-lhes meus parabéns. Eu agradeço imenso, e é recíproco, não é? Muito obrigado. É recíproco. Muito obrigada, eu acho que João. sim. Muito obrigado, doutora. Senhora desembargadora Albertina Pedroso, foi um gosto recebê-la aqui, e nós voltamos no próximo episódio e esperamos que tenham gostado desta conversa tanto como eu gostei, e até à próxima. Foi um gosto.